Eu cheguei na Vila Manuel Sátiro com 3 meses de idade, 1949, que foi o ano que eu nasci, né? Então, eu vim morar ali na Francisco Glicério e era bem desabitado, porque estava no início, nem energia nós tínhamos aqui. Era na base do lampião, da vela, porque nós não tínhamos nem energia. Então eu vim com 3 meses da Vila Peri para cá. Eu nasci ali perto da Vila Peri, vim para cá com 3 meses. Tudo muito difícil. Escola, nem pensar. A dona Noelzinda Sátiro, que a gente chamava a mãezona assim, a família Sátiro a mãezona assim, ela era a mãezona do bairro na época, porque ela ajudava todo mundo. Muita gente por aqui até hoje deve uma casa que mora, às vezes, a doação dela, que ela ajudava. E ela começou a alfabetizar alunos na varanda da casa dela, que fica onde é atualmente o estádio, onde o Teixeira comprou. Ali dentro era a residência dela. Então a dona Nelzinda foi a primeira educadora, foi a primeira que se interessou em colocar a educação assim, ofereceu terreno para a escola, terreno de igreja de escola, tudo aqui foi doado por dona Noelzinda Sátia. E no início, como eu ainda trabalhei nesse início, quando a escola lá tinha poucas salas de aula, no início, sem muro para dividir, sem divisória, era mato em volta aquele Henriqueta Galeno, não tinha divisória ali não, de muros. Então, tinham poucas salas. E eu, minha sobrinha, é um exemplo de que demos aulas aqui dentro do início também dessa igrejinha aqui, Nossa Senhora das Graças. A gente ficava com a lousa encostada à coluna, pregada na coluna, e os meninos com caderninhos, sentados no chão, escrevendo no banco, copiando da lousa, escrevendo nos bancos. Então eu ficava de um lado, a minha sobrinha do outro. As nossas primeiras salas de aula foi aqui dentro da igreja. Depois ela foi aumentando as salas do Henriqueta Galeno. Aí foi que nós fomos para o Henriqueta Galeno. Então, meus primeiros a minha primeira parte da minha profissão foi aqui, entre igreja e Henriqueta Galeno. E ali eu como professora. Depois eu fiz concurso para orientadora de aprendizagem. E o Henriqueta Galeno ainda não tinha o sistema de teleensino. Então eu trabalhei em outras escolas onde tinha o teleensino. Quando foi conseguido que a educação colocou o sistema de teleensino no Henriqueta. E como eu, minhas sobrinhas e outros tinha o curso de orientador de aprendizagem, então nós fomos as escolhidas os primeiros orientadores daí do sistema de teleensino. Então fiquei 2 expedientes no Henriqueta Galeno. Um com teleensino e outro com sistema chamado regular. Então aí era as séries de primeira a quarta série. Eu trabalhei muito, cheguei a trabalhar com quarta série, com terceira, com várias séries. E cheguei a dar aula até no pátio mesmo, que os meninos tinham recreio, porque as salas ainda eram poucas ainda, tinha muitos alunos. Então eu tive uma sala que ficou funcionando no pátio da igreja, da escola, aliás. No pátio da escola, a gente tinha uma sala de aula. Então nós tínhamos até a quarta série e tivemos muitos professores aí que até hoje não ficou na memória, como a professora Zélia, que já se foi, Dona Olendina,
a Regina Lúcia, minha sobrinha, me acompanhou nessa pleitada aí de período dessas salas de aula até estar aí para contar a história. E tivemos a Maria Holanda, que se aposentou, tivemos assim vários professores, Alzira Paiva, que eu posso citar também, excelente professora. Então nós tivemos um grupo de professores, além de capacitados, muito unidos. A gente era unido, né? Então nós tivemos esse período muito bom, porque na época os alunos ainda tinham um respeito maior ao professor, né? E a gente podia dar uma... eu não adoto a palavra castigo de jeito nenhum, mas a gente podia dar, através de tarefas, através de uma atividade a mais para aquele aluno que não queria nada, que sempre tem. A gente sempre tinha desses alunos, né? Mas a gente chegava sempre a um consenso, sem aqueles castigos de antigamente, graças a Deus, que tinha acabado aquela parte dos castigos, né? Mas a gente tinha um sistema de ensino que, não vou dizer que o de hoje o aluno não aprenda, mas eles aprendiam, eu acho que eles aprendiam mais assim, devido à forma que a gente usava a nossa didática. Vamos dizer, na ortografia. Hoje em dia você vê erros bárbaros, né? Até em gente assim de nível superior escreve erradíssimo, né? Então, nós tínhamos sistemas assim do antigo ditado de palavras, que aquilo ajudava muito ao aluno a escrever corretamente, porque se ele errasse, eu pelo menos eu utilizei muito isso. Se errasse, ia repetir 10 vezes a palavra, cada palavra, né? Então a gente usava um sistema assim, sem massacrar aluno nenhum. Era na base da tarefa mesmo, na base da cobrança, né? Então até hoje eu encontro alunos por aí que dizem assim, a senhora foi uma professora carrasca. Aí eu digo para eles, mas você aprendeu comigo? Ave Maria. Também quem não aprendeu, eu digo assim, então valeu a pena, né? Eu digo para eles, né? Que eu encontro alguns deles por aí. E tem algum do bairro aqui que não esquece de jeito nenhum, é dia do professor até telefonar para mim, ainda telefona. Tem aqueles alunos que o pessoal chama que é os babões da vida, né? Eu não sei se é ser o babão ou se é a questão da consideração que ele tinha mesmo para o professor na época. Eu sei que nós começamos realmente aqui do zero, a partir dessa escola, e depois da igreja, e depois lá no Henriqueta ficamos com a escola sem divisória de muro, de nada atrás. Depois foram fazendo mais salas e foi amurado a escola, né? Então eu participei de todo esse início, tenho muito prazer de dizer que participei de toda essa empreitada de educação aqui da vila, porque foi aqui na vila, eu trabalhei 30 anos em sala de aula, mas foi tudo aqui pela Vila Manuel Sádio. Tirando esses anos do início do sistema de teleensino, o resto foi todo aqui. E o mais interessante que eu fui também, e alguns alunos do sistema de educação assim, mais atrás ainda, porque a dona Elzinda, quando ela não tinha a escola que ela pretendia organizar essa escola, ela dava aula no alpendre da casa dela. E tinha muitos alunos lá na casa dela. E só se passava por uma primeira série aqui no Henriqueta Galeno, quando passasse pelo teste da dona Noelzinda. Se não lesse, não ia para a primeira série. Tinha que ir lendo
Então tinha uma filinha e um por um ia para aquela cartilhazinha lá das sílabas, contando as sílabas, as palavras. E a dona Noelzinda só, quando dizia assim, esse aqui pode ir para a primeira, porque ele estava sabendo ler. Ela não admitia que o aluno fosse para a primeira série sem saber ler, né? Enquanto hoje você pega alunos, às vezes, de quarta, quinta série, sexta, e lê ruim que só, demais. Então, o sistema antigamente era mais rígido, nesse sentido, mas tinha essas coisas assim que era positivíssimo, era essa questão da cobrança e do aluno sair com uma boa cultura assim, dentro do padrão do que ele fazia, da série que ele fazia. Então, eu tive todo esse tempo de escola, né? E graças a Deus me realizei aí nesse Henriqueta mesmo, fazendo até o período da aposentadoria. Éramos no início como professora voluntária, a gente ganhava 100 cruzeiro na época, aí quem tinha o terceiro pedagógico, quem fez o quarto pedagógico ganhava 120 cruzeiros, porque naquela época nós não éramos contratadas. Mas quando entrou o prefeito Evandro Aires de Mouras, que eu até hoje, que já se foi, até hoje eu elogio aquele prefeito, que foi na época, quando ele entrou na prefeitura, que perguntou lá na educação, os competentes lá da área, que quadro era aquele de tantos professores. Aqui no Henriqueta Galeno nós chegamos a 99 professores, no geral, de manhã, tarde, tudo, sendo voluntários. Aí perguntaram, o prefeito perguntou lá, o secretário de Educação, que quadro de professores era aquele que ganhavam 100, 120 reais, como eu te falei, terceiro e o quarto pedagógico. E que quadro era esse? Que é um salário daquele? Imediatamente, a primeira iniciativa dele, que Deus o tenha, e ele foi fantástico, ele mandou e todo mundo se ajeitasse a documentação, e ele contratou todos esses professores voluntários. Né? Isso a gente já estava nesse quadro de voluntário bem uns 3 anos, mais ou menos, recebendo esse salário. Aí fomos contratados na gestão do Evandro Aires de Moura, que foi um prefeito que ficou na história. Então, terminei aí, como eu já estava terminando a faculdade e tudo, eu terminei trabalhando só com 7ª e 8ª séries. Né? Me deixaram mais nessas séries pelo nível que eu já tinha. Porque eu comecei aí só terminando o pedagógico e o quarto pedagógico, mas depois eu encarei uma faculdade. Fiz várias vezes, eu não vou nem dizer às vezes que eu tentei, porque eu não podia pagar uma faculdade. Fiz várias vezes, mas consegui na UES fazer letras. Então eu sou formada em letras, depois fiz uma pós-graduação em literatura e estou contando essa história que ficou gravada. Aquela vila de antigamente, principalmente que começou a haver o progresso realmente para valer, começando como eu cheguei aqui, que nem energia tinha, passou a ser uma comunidade mais assim, movimentada, e vai chegando mais habitantes, cada um com as suas qualidades, as suas habilidades, e
Quanto isso, essa parte aí, como mudou a vila de antigamente. É lógico que também ninguém queria que a vila de hoje fosse aquela daquele tempo, não. Graças a Deus que mudou.